Boa noite, amados, graça e paz, amém? Você pode tomar o seu lugar em nome de Jesus. Uma honra para mim estar aqui, podendo servir aos irmãos em nome de Jesus. Sou grato ao meu querido amigo pelo convite. Essa igreja é uma igreja que já está no meu coração há algum tempo. Eu lembro que a última vez que eu vim foi num trabalho da MEP, que a gente fez aqui, uma vigília da MEP. Nós fizemos aqui nesse lugar e foi um tempo muito precioso. Lembra, Fábio? Foi um tempo muito precioso de Deus para aquele momento, e tenho certeza que algo novo o Senhor tem para nós em nome de Jesus. Amém, querido? Como o Robertinho disse, sou lá da ceia, estou com a minha esposa, a pastora Carol. Nós lá somos pastores da Rede Jovem e também somos pastores de uma área de célula. Temos algumas, obrigado, querido, temos algumas células sob a nossa supervisão, e estamos aqui hoje para compartilhar um pouquinho daquilo que o Senhor tem ministrado em nosso coração e também receber algo de vocês para nós também em nome de Jesus. Abra comigo a sua Bíblia na primeira carta de João, 1 João capítulo 5. 1 João capítulo 5. Otávio podia fazer Você veio, Rora, mas tem que trabalhar agora. Primeira João capítulo 5. Quantos acharam, digam amém. Quem não achou, diga espera por mim. Vamos ler então. 1 João capítulo 5 diz assim, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama aquele que o gerou também ama ao que dele foi gerado. Nisto sabemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por água e sangue, a saber, Jesus Cristo, não apenas por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque três são os que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. E esses três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E esses três concordam em um. Amém? Só até aqui. Se você quiser ficar com a tua Bíblia aberta, você pode ficar, que nós vamos conversando um pouco sobre esse texto no decorrer aqui da mensagem. Esse texto ele começa dizendo assim: porque todo aquele que crê que Jesus Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama aquele que o gerou, também ama ao que dele foi gerado. Então aqui, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. João capítulo 3, Jesus tem um encontro com Nicodemos, e Nicodemos pergunta para ele assim: o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus diz para ele assim: necessário é você nascer de novo. E ele não entende aquilo, ele leva para uma forma literal. Aí ele pergunta para Jesus: como posso eu, sendo um homem adulto, voltar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Aí Jesus fala: porque aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. E aqui nós vemos João afirmando que todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Então eu quero perguntar para você: quantos aqui creem que Jesus é o Cristo? Digam amém.
então você é nascido de Deus. Uma coisa nós temos uma certeza: eu e você somos nascidos de Deus. Nós entendemos que para nós sermos salvos, ou seja, sermos nascidos em Deus, nós precisamos reconhecer que Jesus é o Cristo. E quando a gente fala de nascer de novo, a gente não fala do nosso corpo, como Nicodemos imaginou. Quando nós falamos de nascer de novo, nós não falamos da nossa alma. Quando nós falamos de nascer de novo, nós estamos se referindo ao nosso espírito. João capítulo 4, 24, quando Jesus tem aquela conversa com a mulher samaritana, ela pergunta onde nós devemos adorar, no monte, e Jesus fala que este é o tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque é assim que o Pai quer ser adorado. Ou seja, quando nós nascemos de novo, quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, reconhecemos que Ele é o Senhor, e nós usamos esse termo, nascer de novo, o que nasce de novo é o Espírito. É o Espírito que estava morto, estava sem contato com Deus, agora ele nasceu de novo e passa a ter um contato com Deus. Mas o nosso corpo e a nossa alma, elas permanecem da mesma maneira. Você, quando você desceu as águas do batismo, você não desceu as águas do batismo com 30 anos e quando o pastor te puxou você tinha 15. Não, você tinha a mesma idade. Por quê? Porque o que nasceu de novo ali foi o teu espírito. Então aqui nós entendemos que salvação e conversão são processos diferentes. A salvação é imediata. Quando o apóstolo Paulo ensina a salvação à igreja de Filipe, ele fala assim que a salvação não vem pelo nosso esforço, mas sim pela fé, para que ninguém se glorie. Pela graça sois salvos, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não vem por obras para que ninguém se glorie. Ou seja, a salvação foi conquistada por Cristo na cruz do Calvário, e quando nós cremos que Ele é o Cristo, nós ali somos salvos. A salvação, ela é imediata. Você se arrependeu dos seus pecados, confessou Cristo como teu Salvador, você passa a ser um salvo em Cristo Jesus. Mas o processo de conversão quer dizer que você mudou de caminho. Se converter vem de conversão. Se você está andando com o teu carro e tem uma placa fazendo sentido completamente ao contrário à via que você está andando, quer dizer que aquela ali é uma conversão, ou seja, você está indo por um caminho, aí você se converte, você agora está indo por um caminho oposto. E caminho você não percorre assim só hoje, não, caminho é um negócio contínuo. Por isso que nós lemos em Filipenses 1,6 que o Senhor fala que aquele que começou a boa obra, e o Espírito que começou a boa obra em vocês, vos aperfeiçoará até os dias de Cristo Jesus. Ou seja, até Jesus voltar, nós estamos num constante processo de mudança, de transformação. E quando o Senhor fala assim, você precisa buscar a santificação, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Porque santificação não é simplesmente uma atitude, santificação é um processo. Santificação é um processo. Jesus, ele é santo, mas para nós alcançarmos a santificação, nós precisamos entrar no processo. E às vezes nós queremos burlar esse processo, ou nós queremos chegar direto à santificação, pular as etapas do processo de santificação, ou nós queremos simplesmente nem participar dele. Não, mas eu estou aqui, já aceitei Jesus, está tudo certo. Não, querido. Sem a santificação, sem esse processo de cura do coração, sem esse processo de mudança de vida, sem esse processo de mudança de trajetória, sem esse processo de conversão, sem esse processo de retorno, sem esse processo de mudança de caminho, ninguém verá ao Senhor. Ninguém verá ao Senhor.
E nesse texto nós vemos o Senhor expressando, eu acredito que duas das principais coisas que nós precisamos para sermos um cristão autêntico, que é amor e fé. Amor e fé. Aí ele fala aqui, no começo do texto ele começa a dizer: todo aquele que crê que Jesus, o Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama aquele que o gerou, também ama ao que dele foi gerado. Esse texto ele é meio difícil de você entender. Você ouvindo a primeira vez, às vezes a gente não entende, mas quando a gente lê ele com calma, meditando, ele entende. Porque todo aquele que ama aquele que o gerou, quem que me gerou? Foi Deus. Eu sou nascido de Deus. Se eu sou nascido de Deus, sou gerado nele. Então eu amo ele. Eu amo o Senhor. Eu também preciso amar aqueles que dele foi gerado. É o amor que nós falamos da cruz. O amor horizontal e vertical. O amor vertical, que é o nosso amor por Deus, é o nosso amor horizontal, que é o nosso amor pelos nossos irmãos. Ou seja, nós precisamos, aquele que é nascido de Deus, a principal característica dele, que nós vemos através desse texto, é que ele ama aqueles que de Deus foi gerado. Então, se você fala que ama Deus, mas não ama o seu irmão, você ainda não ama Deus verdadeiramente. A Bíblia ainda é até um pouco mais escrachada, que ela fala assim: porque todo aquele que ama Deus, mas odeia o seu irmão, é homicida. Sabe por que é homicida? Porque o pecado ele está muito mais ligado à intenção do coração do que à atitude propriamente dita. Se nós pegarmos uma criança lá do Afeganistão, que com 4 anos de idade já sabe dar tiro, já sabe matar outra pessoa, criada num ambiente de guerra, criada num ambiente de morte, para uma criança que chega aos 10 anos e já faz parte de uma guerrilha lá no Afeganistão, matar outra pessoa faz parte da rotina dela. Ela não faz aquilo porque ela odeia aquela pessoa, ela faz aquilo porque faz parte da rotina. Eu tenho que matar meu inimigo, porque senão eu vou morrer. Faz parte da vida de guerra dela. Mas nós que nascemos num país de paz chamado Brasil, quando nós tiramos a vida de outra pessoa, não é por outra coisa a não ser por ódio. Não é verdade? Para você tirar a vida de outra pessoa, você tem que estar movido por um sentimento de ódio muito grande. E muitas vezes esse sentimento de ódio no nosso coração ele é preso por causa das consequências da atitude. Lá no Afeganistão, se aquele menino matar outra pessoa, ele vai ficar levando a vida dele, porque lá é algo corriqueiro. Mas aqui no Brasil, se nós tirarmos a vida de outra pessoa, nós somos presos, nós somos condenados, nós vamos para a cadeia, podemos até outra pessoa nos matar. Porém, quantas e quantas vezes no nosso coração nós já não matamos tantas pessoas? Fulano morreu para mim, eu não quero saber dele. Se eu pudesse tirar ele da minha vida, eu tiraria. É por isso que o Senhor fala que todo aquele que odeia o seu irmão é homicida. Por quê? Porque o sentimento é parecido. O sentimento é parecido. Então muitas vezes nós não temos a atitude do pecado, mas temos o sentimento do pecado dentro do nosso coração. E o Senhor Jesus nos ensinou que todo aquele que já sentiu o desejo de pecar no seu coração, que já maquinou aquilo no seu coração, já intentou no seu coração, ele cometeu o pecado. O pecado é um processo. O pecado ele não é algo que aconteceu. Não. O pecado ele é um processo. O apóstolo Paulo, quando escreve a Timóteo, ele fala bem assim, que nós pecamos quando nós somos envolvidos e engodados pelos nossos próprios maus pensamentos. Ou seja, nós somos envolvidos e engodados. Para você envolver e enganar uma pessoa, você precisa passar por um processo. E é esse processo que nós precisamos interromper, porque é esse processo que gera o pecado. Primeiro vem a tentação, aí vem a vontade, aí quando você dá vazão para essa vontade, o pecado é executado, o pecado é feito.
E o pecado, quando é feito, ele gera o quê? A morte. Então nós precisamos primeiro olhar para o nosso coração, para nós sabermos se nós somos nascidos de Deus. Eu amo a Deus? Amo. Eu amo meu irmão? Mais ou menos. Então eu preciso ver aqui nas Escrituras o que me falta para eu realmente ser um nascido de Deus. Um nascido de Deus. Para nós nos considerarmos filhos de Deus, que é o nascido de Deus, tem um escritor chamado C.S. Lewis, que ele fala em um dos seus livros que se você quer ser chamado de filho de Deus, você precisa se parecer com o exemplo de filho de Deus que andou aqui na terra, Jesus Cristo. Eu sou filho de Deus, você se parece com Jesus? Mais ou menos, então se pareça mais, porque para você ser um filho de Deus, você precisa se parecer com Jesus Cristo, que é o exemplo que nós temos de filho de Deus humano. É Jesus Cristo. É Jesus Cristo. E quando a gente fala de amor, queridos, amar não é fácil, não é simples. E amar não vem de você. Amar vem do fato de você ser nascido de Deus. Eu estava ouvindo um podcast esses dias do policial que estava liderando a equipe, uma das equipes que estavam perseguindo aquele criminoso lá, o Lázaro. Aí ele estava contando como é que foi os dias na mata, tal, e o que eles fizeram, como é que ele foi. E ele liderou a equipe que matou o Lázaro. Ele que era o líder da equipe que matou o Lázaro. Aí ele falou algo muito interessante que eu fiquei pensando assim. Quando falavam do Lázaro, eu já fiquei imaginando assim, porque nas entrevistas eu ouvia a mulher dele falar assim, porque dias antes ele tinha ido na igreja e Deus tinha revelado ele. Deus, meu, como Deus é misericordioso. Como Deus é misericordioso. Que antes dele ir lá matar aquela família, Deus tinha dado uma oportunidade para ele. Mas agora eu lembrei de algo mais próximo ainda, que foi quando nós estávamos na igreja em um culto. E lá na igreja, quando manifesta demônio, eles me chamam. Não sei por quê. Manifestou demônio, chama o Jobert. E tinha um rapaz possesso. Ele era um rapaz pequeno, não era muito grande, mas ele era muito forte assim. Fisicamente ele era muito musculoso assim. E ele estava dominado por um espírito de violência, um demônio de violência muito grande também. Então quando eu cheguei, me aproximei dele, tinha uns 4 homens segurando ele. Aí nós oramos ali, repreendemos aquele espírito maligno. Aí ele sentou, ficou se recuperando, tomou uma água e ficou sentado na primeira poltrona assim. Aí eu saí, fui orar por outras pessoas. E o Espírito Santo falou ao meu coração para que eu ministrasse algo no coração daquele rapaz. E para resumir, a principal parte é que o Senhor, eu disse para ele que o Senhor naquele dia, isso era um domingo, estava livrando ele de um laço de morte. Aí tinha uma moça com ele, e o pastor Carlos também orou por essa moça e lançou uma palavra sobre a vida dessa moça também. Aí, só que o Senhor livraria ele daquele laço de morte, porém ele precisava se firmar aquele dia. Aquele dia ele precisava se firmar. No dia seguinte, na segunda-feira, esse rapaz, essa moça e um outro rapaz mataram um homem ali na panificadora Pão e Vinho, plena 9 horas da manhã. Plena 9 horas da manhã. Ele foi preso, o comparsa dele foi preso, na cadeia ele matou o comparsa dele, e ele está preso até hoje. Estão entendendo? O quanto o Senhor é misericordioso, o quanto a graça dele nos persegue. E aquele soldado, aquele militar falou bem assim: eu não tenho
Eu não tenho prazer em matar um bandido. Na verdade, eu queria que ele mudasse de vida. Porém, nós estávamos... eu precisava cumprir o meu dever, que era encerrar com a onda de crimes que aquele cara estava fazendo. E aquilo me chamou muita atenção, porque você amar aqueles que te amam é muito fácil. Eu amar os meus amigos é muito fácil. Eu amar aqueles que estão do meu lado sempre é muito fácil. Mas eu amar alguém que me prejudicou, eu amar alguém que não merece amor, eu preciso mais do que um simples amor. Porque quando nós falamos em amor, nós entendemos assim que é as coisas boas, tal, retribuir algo bom, retribuir um sentimento. E não, o amor que Jesus Cristo quer que eu e você tenhamos no nosso coração é de que todas aquelas pessoas sejam salvas. E esse amor você só vai ter quando você permitir que Deus coloque esse amor no teu coração. Se você for procurar esse amor em você, você não vai achar. Se eu procurar esse amor em mim, eu não vou achar. Se eu depender do Joubert ser humano para amar essas pessoas, eu não vou encontrar esse amor. Esse amor eu só encontro quando eu olho para a cruz, porque a cruz me mostra que nós não éramos os merecedores, mas mesmo assim Ele nos amou. A cruz faz eu lembrar, a cruz faz eu lembrar que eu um dia também estava na porta do inferno, e o Senhor me resgatou, e Ele me tirou com segurança das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, quando o Senhor nos ordena a amar ao próximo como a nós mesmos, é em qual sentido? Ame ao teu próximo, deseje a salvação do teu próximo, deseje que teu próximo conheça Jesus, pregue sobre Jesus para o teu próximo, assim como pregaram para você, assim como um dia essa palavra te alcançou, lance essa palavra para outra pessoa. E isso é tão real que Jesus, quando Ele ensina a nós a orarmos, Ele fala assim, ó, quando você orar, você vai orar assim: perdoa as minhas dívidas, assim como eu perdoo os meus devedores. Aí você está falando para Deus: Deus, ó, olha para o meu coração, está vendo o meu coração, Deus? Assim como eu perdoo as pessoas, eu quero que o Senhor me perdoe. É isso que Jesus nos ensinou a fazer. Antes de nós olharmos para o coração do nosso irmão, nós olharmos para o nosso coração. E o amor que Deus quer que você tenha é o amor que vem dele, é o amor que verte da cruz. É esse amor que vai fazer você abrir a porta da tua casa para um círculo de oração. É esse amor que vai fazer você abrir a porta da tua casa para abençoar um profeta. É esse amor que vai fazer com que você prepare, quem sabe, uma forma de bolo, corte em vários pedaços, coloque num potinho, vai lá na casa daquele irmão que não está vindo para a igreja, ó, vem trazer um bolo para você tomar café, que legal, e também te convida para você estar lá na igreja hoje à noite. Está me entendendo? É esse amor que vai fazer você, quando estiver saindo de casa: poxa vida, o irmão fulano de tal, ele mora tão longe e não tem carro, eu vou lá buscar ele, porque no meu carro sou só eu e minha esposa, eu tenho 3 lugares. Isso é viver em comunhão, como a igreja de Atos dos Apóstolos vivia. A Bíblia diz que eles tinham tudo em comum. Eles vendiam todos os seus bens, se reuniam e ficavam com partes iguais. O Senhor não quer que você venda os teus bens hoje de vida com a igreja, mas o Senhor quer que aquilo que você tem também sirva a igreja. Eu lembro que nós tínhamos um irmão lá na igreja que ele chegou para mim e falou assim: pô, tô gastando um dinheirão lá na minha casa. Eu falei: por quê? Minha mulher tá fez eu trocar o sofá, fez eu arrumar não sei o que, já gastei quase 10 mil. Eu falei: pra quê? Não, por que essa reforma? Porque ela quer que tenha uma célula lá em casa, e ela não quer uma célula
com aquele sofá velho, ela quer um sofá novo para receber os irmãos. Esse cara é um dos caras mais prósperos que eu conheço. Só que daí, ao mesmo tempo, eu ouvi naquela mesma semana uma moça falando bem assim: ai, eu não quero mais célula na minha casa. Por quê? Porque o filho da irmã fulana subiu e pisou com o pé no meu sofá de 3.000. Eu falei: irmã, você perdeu de ter um sofá de 7, porque você fechou a tua casa. E quando nós reconhecemos que tudo aquilo que nós temos vem dele, porque é muito fácil a gente cantar, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, mas os meus bens não, mas a minha casa não, mas aquilo que eu conquistei não. Tudo que você tem vem de Deus, querido. Tudo, absolutamente tudo. Se você não der toda a honra, toda a glória e todo o louvor para ele, você não ama ele acima de todas as coisas. Não ama. Aí quando nós amamos a Deus e amamos aqueles que de Deus são gerados, o nosso coração se enche de uma fé. Que fé é essa? A fé que está ali no versículo 4. Porque todo aquele que é nascido de Deus, ou seja, aquele que ama a Deus e aquele que ama o próximo como a ele mesmo, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, que a nossa fé, a fé que Deus está no controle de todas as coisas, a fé que tudo que nós temos é dele, a fé que ele é o Deus que provê sobre nós todas as coisas. Aí ele continua dizendo: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Este é aquele que veio por meio de água e sangue, a saber, Jesus Cristo. Não apenas por água, mas por água e por sangue. E é o Espírito que testifica, porque o Espírito é a verdade. Água que purifica, sangue que justifica e Espírito que testifica. Depois ele continua dizendo ali: porque 3 são os que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito. O Pai, Deus, a Palavra é Jesus. 1 João capítulo 1 fala: e no princípio era o Verbo, ou seja, a Palavra, e o Verbo estava em Deus, e o Verbo era Deus. Então Deus, Jesus e o Espírito testificam. Testificam o quê? Que a nossa fé vem de uma purificação de água e sangue. Jesus, quando ele estava na cruz, ele verteu água e sangue. Quando os soldados furaram o lado dele, verteu água. E as suas mãos, os seus pés, a sua cabeça, o seu corpo inteiro vertia sangue. Água que nos purifica e sangue que nos justifica. Porque aqui essa purificação e essa justificação vem para que o nosso ser completo seja testemunho de Deus aqui na terra. Porque nós vemos que a Trindade dá testemunho de Deus: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E quando nós falamos que eu e você somos a imagem e semelhança de Deus, não é porque Deus é careca, narigudo, barrigudinho, não. É porque nós somos também seres trinos, assim como Deus é. Nós somos feitos de espírito, alma e corpo, cada um com a sua função, mas um ser apenas. Assim como Deus é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, e um só Deus. Aí nós achamos que é tudo a mesma coisa. Nós achamos que quando nós reconhecemos a Jesus, está tudo certo na nossa vida. E esquecemos que a nossa alma precisa ser tratada. Porque a alma é onde nós guardamos os sentimentos. A alma é onde nós guardamos as nossas emoções. Aí você reconhece Jesus como teu Salvador, mas o teu coração ainda continua querendo dar alguns golpes. Mas o teu corpo ainda deseja a nicotina, o teu corpo ainda deseja o álcool, o teu corpo ainda busca o vício. Eu lembro que quando eu me batizei, 1 mês depois os meus pais se batizaram. E o meu pai, ele tem um testemunho maravilhoso. Eu tenho 2 versões do seu Marins, que é o meu pai. Meu pai faleceu há alguns anos já. Mas a primeira versão do meu pai era um cara
polaco, mais alto que eu. Meu pai era polaco, por incrível que pareça, puxei minha mãe. Imagine um cara polaco, mais alto que eu, de cueca, com 38 na mão, dando tiro para cima. Esse era meu pai. Meu pai dormia com 38 embaixo do travesseiro e uma Winchester, 12 tiros do lado da cama. Esse era seu Marins. Dava tapa na cara de qualquer um, era um terror. Aí de repente seu Marins tem uma doença incurável. O médico deu 3 meses de vida para ele, ou uma cirurgia que teria 80% de chance dele morrer. Ele foi para o hospital, se internou, fez os exames. Quando foi fazer a cirurgia, o médico falou: ó, não sei o que aconteceu, parece que trocaram os exames, porque o teu coração não tem mais nada, o Senhor está curado. E depois daquela cura, o meu pai viveu mais 15 anos. Por que meu pai viveu mais 15 anos? Porque ele precisava passar pelo processo de santificação. Meu pai tinha tido muitas brigas com muitas pessoas, e o Espírito Santo queria que ele impactasse as pessoas com a transformação da vida dele. Então as pessoas estavam andando de bicicleta na rua, ele parava as pessoas assim, segurava o guidão da bicicleta. Tudo bem? Ô, seu Marins, lembra uma vez que meu pai era dono de bailão, lembra uma vez que você brigou lá no meu bailão? Ô, seu Marins, então, lembra o que eu falei para você? Então, seu Marins, você lembra? Então, agora eu quero te pedir perdão, porque eu sou uma nova criatura e você precisa entregar a tua vida para Jesus também. E assim foi o processo de 15 anos na vida do meu pai. Uma semana antes dele falecer, ele fechou a Bíblia e falou para minha mãe assim: agora eu posso morrer. Ela: por que, homem? Acabei de ler a Bíblia inteira, agora já posso morrer. Ele passava madrugada lendo a Bíblia. Madrugada lendo a Bíblia. Ele gostava do silêncio da madrugada para ler a Bíblia. O meu pai, ele não conseguia dar o testemunho dele, porque aquele homem que dava tiro para cima começava a chorar igual uma criança quando ouvia um louvor. Nós estávamos cantando lá para a direita, para a esquerda, ele estava no meio da igreja, chorando, quebrantado pelo Senhor. Só que para ele chegar nesse ponto, ele passou por um processo. Meu pai se converteu acho que com uns 50 e poucos anos, quase 60. E ele fumava desde os 15, de 2 a 3 carteiras de cigarro por dia. De repente ele conhece Jesus e decide: vou parar de fumar. Só que ele não falou isso para o pulmão dele, ele não falou isso para o organismo dele, que era dependente da nicotina. Aí nós tínhamos uma casa que tinha um terreno bem grandão, e tinha lá na frente um pé de laranja. Minha mãe estava lavando louça, via que ele sumia, de repente ele voltava, pegava uma folhinha de laranja, colocava na boca, começava a mastigar, pegava aquela folhinha de laranja, esfregava na mão e vinha. A hora que ele entrava em casa, minha mãe falava que sentia chegar aquele cheiro de cigarro junto com ele. Onde você estava? Estava na casa de fulano, fazendo o quê? Fui lá conversar com ele. Tá. Minha mãe deixou quieto. Um dia minha mãe confrontou ele: Marins, quando é que você vai parar de fumar? Aí ele vem assim: mas eu ainda sinto muita vontade, então lute contra isso. Vamos fazer um propósito de oração em relação a isso. Minha mãe não falou que ele era um viciado, que ele merecia o inferno, mas falou que ele estava num processo e Jesus podia libertar. O mais importante já havia acontecido. O nome do meu pai já estava escrito no livro da vida, mas ele precisava passar por esse processo de libertação. Quantos de nós exigimos coisas sobrenaturais dos nossos irmãos sem reconhecer aquilo que Jesus já fez na vida deles? Nós somos tão cruéis em relação ao pecado dos nossos irmãos, mas quando chega nos nossos pecados, nós somos mais a menos. Ou você não tem coisas que você precisa melhorar ainda? Eu gostaria de não ter, mas eu tenho muitas coisas. Muitas coisas. Por isso que quando nós encontramos com Jesus, o Espírito nasce de novo. Daí a nossa carne é purificada pela água e o sangue purifica a nossa alma.
dos nossos traumas, das nossas tristezas, das nossas angústias. Só que isso só é possível com uma vida de devocional. Se você não consegue ter uma vida de devocional, se você não tem tempo pelo menos para ler a Bíblia alguns minutos por dia, você é uma pessoa muito suscetível às ações da carne, às ações da alma. Porque a única coisa que nos fortalece é uma contínua experiência com Deus. É você conhecer a palavra da verdade. Você já imaginou se você, todo domingo, você comesse numa churrascaria? Você já imaginou isso? Que legal que seria? Todo domingo, ó, você come lá na churrascaria, aquela comida boa. Só que durante a semana você vai viver a pão e água. E tem dia que não vai ter pão, ou tem dia que não vai ter água. Como é que o teu corpo ia ficar? Ia ficar debilitado, mesmo você comendo bem todo domingo. Às vezes nós alimentamos a nossa alma e o nosso espírito só no domingo, e durante a semana nós vivemos de caixinha de promessa. Ou seja, a nossa alma e o nosso espírito vive a pão e água. Querido, a palavra de domingo é para você se fortalecer em comunhão, em graça, de você compartilhar com os teus irmãos. É aquele almoção de domingo. O que vai te fortalecer é a palavra de Deus todos os dias. É o teu altar secreto, é você fechar a porta do teu quarto e falar em secreto com o teu pai. É a tua intimidade com Deus que vai te fortalecer. Não adianta, queridos, você só pegar a tua Bíblia quando você vem para a igreja e depois esquece ela a semana inteira. No lugar onde você deixa ela domingo, no outro domingo ela vai estar lá do mesmo jeito que você deixou. Isso não vai mudar a vida de ninguém, muito menos a tua. O que muda a vida é quando você mergulha nessa palavra. Pastor, mas eu não entendo muito bem. Nem eu entendo, queridos. É por isso que eu chamo o nosso amigo Espírito Santo, porque é Ele que intercede por nós, até mesmo com gemidos inexprimíveis. É Ele que nos revela, é Ele que nos traz. O salmista Davi: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Eu não sei porque as coisas dão errado na minha vida. É porque você não tem lido a palavra, porque é a palavra que é a lâmpada, a palavra que é a luz. Quer vencer o mundo? Quer vencer aquilo que tem te trazido dor, que tem trazido dificuldade para a tua vida? Primeira coisa, se torne um filho de Deus. Eu já sou um filho de Deus, então ame o teu próximo. Eu já estou amando o meu próximo, pastor. Não amava até agora, mas agora eu vou começar a amar diferente. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Só que para vencer o mundo, você precisa passar pela purificação da água e pela justificação do Espírito, e pela justificação do sangue, perdão. Porque a purificação da água e a justificação do sangue, o que é? É uma vida de devocional, é uma vida de palavra de Deus e oração. O Senhor, Ele nos alerta que nós devemos crescer em graça e conhecimento. Tinha um pastor amigo meu que falava que graça e conhecimento são as nossas duas pernas. Graça, conhecimento. Graça, conhecimento, você caminha. Graça é o que? É a oração. Conhecimento é a busca da palavra. Imagina se você só lê a Bíblia e não ora. Só uma perna tu avança e a outra fica, você vai rasgar no meio. Por isso que nós conhecemos tantas pessoas que são feras em Bíblia e estão desviadas. Ou tantas pessoas que oram no monte, oram embaixo da coberta, oram embaixo da cama, oram em tudo quanto é lugar, mas a vida deles não prospera. Por quê? Porque não tem a busca da palavra. Você precisa aliar graça e conhecimento. Espírito Santo vir e testificar o quê? E a justificação do sangue, para que você viva uma vida de evangelho pleno. Aí você ter nas suas mãos a vitória que vence o mundo, a tua fé. Quantos entenderam? Digam amém. Você pode aplaudir o nome de Jesus. Glória a Deus. Santo é o Senhor, louvado seja Deus. Se coloque de pé em nome de Jesus.
Muito bom rever também meu querido amigo Anailton. Anailton esteve conosco, congregou conosco um tempo, e num período bem difícil. Foi logo que o filhinho dele teve as complicações. E eu lembro que a fé deles me impactava, queridos. A fé da esposa dele me impactava muito. E às vezes nós não tínhamos palavras de ânimo. Nós chegávamos assim, pois é, né? Como é que tá? Deu uma pioradinha. Daí a gente respirava para, o que será que eu vou falar agora, Deus? Mas o Senhor vai nos dar vitória. Queridos, a gente saía. Então eu glorifico a Deus pela tua vida, querido, pela tua família, em nome de Jesus. Fora que também o irmão dele é meu amigão, né? Pastor Anilson, lá da nossa igreja lá em Itapuá. Então, queridos, vocês possam ser prósperos e abençoados aqui também em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Vamos orar, queridos. Eu quero que você permita que o Espírito mexa com o teu coração agora e te mostre aquilo que você precisa. Quem sabe pedir para que o Senhor venha com a tua água e purifica isso. Venha com o teu sangue e me justifica nisso. Às vezes a vergonha, ela nos afasta de Deus. Vergonha do que? É vergonha da gente não vencer determinado pecado. Querido, mas é por isso que o Senhor derramou o sangue dele, para te justificar por esse pecado. Hoje o Senhor está derramando uma graça sobre a tua vida. Não que você vai virar o super-homem ou a super-mulher, que você não vai mais pecar, você vai ser o impecável. Não é isso. Mas Ele vai te dar graça para que você se arrependa, dobre o teu joelho e comece de novo. Porque o nosso Deus é um Deus de oportunidades. O irmão cantou uma canção que diz que se o mar me cobrir, a sua mão ela me traz à tona para respirar. Eu não sei, eu só sei que o Senhor tem interesse em transformar a tua vida. E esta é a vitória que vence o mundo. O que? A tua fé, a tua renovação de vida. Você se tornando alguém nascido de Deus. Você crendo que Jesus pode transformar a tua vida. Você crendo que você é um instrumento da glória de Deus. Pai, aqui estão os teus filhos nessa noite, com os seus corações, ó Pai, abertos diante da tua presença. Que o teu Espírito Santo comece agora, Pai, uma obra sobrenatural. Venha nos dar força, Pai, aonde nós estamos fracos. Abra os nossos olhos espirituais para que nós possamos ver aquilo que nos impede, ó Pai, de ter uma vida plena diante do Senhor. Que nós possamos reconhecer que o Senhor é o Senhor da nossa vida e que tudo que nós temos vem de Ti. E nós queremos devolver tudo para Ti. Que a nossa vida seja para glorificar o Teu nome. Que possamos glorificar o nome com a nossa família. Que possamos glorificar o Teu nome com a nossa casa, com os nossos bens, com o fruto do nosso trabalho. Que tudo aquilo que eu fizer, ó Pai, possa glorificar a Ti. Em nome de Jesus, Deus, os Teus filhos têm passado por momentos difíceis, de extrema dificuldade. Fortalece os pés deles em Ti. Coloca no coração deles um desejo, ó Pai, um desejo enorme de buscar a Tua palavra, de buscar conhecer a Tua palavra, de buscar intimidade contigo. Que o Teu Espírito, ó Pai, não permita que eles passem um dia tranquilo enquanto eles não buscarem a Tua palavra. Porque é a Tua palavra que nos transforma, é ela que nos revela o caminho, é ela que é a Sua voz falando aos nossos ouvidos. Queremos, Deus, ter intimidade contigo, e que a nossa vida seja para glorificar o Teu nome. Que essa dificuldade que temos enfrentado hoje possa servir como testemunho da glória do Senhor refletida em nossas vidas. Fortalece os Teus filhos, dá uma graça multiplicadora para esta igreja, dá um amor sobrenatural vindo do céu ao coração dos Teus filhos, que eles possam compartilhar aquilo de melhor que eles têm
e que as pessoas, ao entrarem neste ambiente, sejam impactadas pelo teu amor, pela tua graça que envolve esse lugar. Muito obrigado, Jesus, pela tua presença. Muito obrigado, Espírito Santo, pelo teu amor. E em todas as coisas nós te glorificamos, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Jesus, dê um aplauso bem bonito para Jesus, e que os teus lábios glorifiquem ao Senhor. Deem palavras de amor, palavras de adoração a Deus.